Tô com o moto on, só que fica entrando em modo de segurança. Aí tiro ele, leva 2 ou 3 dias e volta. E fica em modo de segurança. Então, a luz aí, professor. Cara, modo de segurança, na maioria das vezes, é quando o aparelho está com algum problema no volume, certo? Nos botões de volume. Então, se você fez um reparo no botão de volume ou fez alguma coisa ali, verifique as resistências dos botões, né? Para onde ele está indo, tal, porque é alguma coisa relacionada ao botão. Ou o próprio cliente está ligando, né, com a capinha, às vezes está muito presa ali, pressionando o botão de volume, ele de repente desliga o aparelho, descarrega por completo, depois ele vai botar para carregar, o aparelho liga com o volume pressionado e fica aí nesse tipo de modo de segurança. Boa noite, professor. Fiz CPU e memória de um Redmi Note 10. Estava morto, mas tinha todas as alimentações de comunicações. Porém, agora ele apareceu a logo e reinicia. Seria interessante fazer o sistema? Cara, não. Se você tinha um aparelho que ele não estava ligando nada, você fez o rebalho da CPU, o aparelho voltou, mostrou algum sinal de vida, isso significa que você está dentro do jogo, certo? Agora, o que pode ter acontecido aí é o calor que você deu para tirar a CPU pode ter dado solda fria em algum componente, no Power Manager, por exemplo, ou na própria memória, né? Ou até mesmo, talvez o rebalem, algum balde de solda ali ficou muito, muito curto, outro ficou mais alto, né? Ou a placa não estava bem limpa ali, os baldes de solda, que não soldou um determinado pino, e aí pode estar apresentando esse tipo de falha. Então, eu recomendaria você refazer essa CPU, certo? Faça a CPU novamente, veja como é que vai se comportar. Se comportar do mesmo jeito, então provavelmente não é a CPU mais. Ou ela danificou no momento da extração, né? Também no momento da limpeza, a CPU ela pode se danificar sim. Eu, inclusive, já danifiquei CPU na hora de fazer uma extração, às vezes na hora de fazer uma limpeza, né? Então acontece de a gente danificar uma CPU. A gente não somos super-homens, né? Por mais que eu pratique sempre, quase todos os dias, que eu estude bastante, às vezes comigo também acontece, né? Então, assim, pode acontecer sim. Vocês não devem ficar tristes porque não deu certo. É partir para o próximo, pessoal. A gente está aprendendo cada vez mais, a gente está dando o máximo para a gente resolver o problema do cliente. Acontece, às vezes, de dar um problema assim, de a gente, né, não conseguir resolver o problema por falta, às vezes, de uma atenção no momento, às vezes a gente não está tão concentrado, ou por má sorte mesmo, a gente, na hora de extrair, a gente acabou danificando, porque não tem como tirar toda a CPU. Não existe técnica de tirar toda a CPU sem dar defeito. Não existe. A gente pode tirar sem dar defeito, na hora que a gente vai fazer a limpeza, a gente pode danificá-la. De repente, a gente vai fazer o rebalem, erra no rebalem, vai fazer de novo, acaba aquecendo 2, 3 vezes, danifica também a CPU. Né? Então, assim, a gente tem que entender o seguinte, a gente deve praticar para errar o mínimo possível. Mas erros vão vir, né? Porque a gente está lidando com algo que às vezes sai do nosso controle. A gente está dando um aquecimento ali, vai tirar do mesmo jeito que a gente tirou a outra, mas às vezes, sei lá, por alguma coisa, às vezes a CPU empanca, não sai, a gente tira, sei lá, milésimo de segundo a menos e acaba tirando um pad, ou danificando a CPU, né? Então, isso pode acontecer, né? Mas o que eu recomendo você fazer aí não seria fazer o sistema, ele aparece logo e reinicia. Se você quiser tentar um sistema, né? Pode ficar à vontade também, não vai danificar nada aí não, né? Não vai alterar, matar o aparelho porque você vai passar um sistema, não. Mas eu acredito que pode ter sido algum problema de solda, ou até mesmo uma solda fria na memória, certo? Às vezes tem um pino na memória, ou da SD-RAM, né? Se eu não me engano, esse aparelho aí, a memória, ela é o FS, né? Se eu não me falha a memória. Parece que a SD-RAM é na CPU. Se for na CPU, a SD-RAM, pode ter algum pino ali que não ficou bem soldado, ok? Mas se você quiser também passar um sistema, não tem problema não. Pode passar. Agora, na maioria dos aparelhos, né, que ele morreu por falta de hardware, por problema no hardware, ele vai se resolver com o reparo no hardware, certo? Beleza? Professor, eu estou com o Samsung A12 que não está conectando o Wi-Fi. Já troquei o CI S612 por suspeita ao perceber desgaste, mas não voltou a funcionar. E não tem o esquema elétrico. E aqui seria o módulo Bluetooth Wi-Fi, né?
Pronto. O que a gente deve fazer? Primeira coisa, a gente tem que verificar como é que está o comportamento da falha. O aparelho ele ativa o módulo e não consegue encontrar as redes, ou o aparelho ele não consegue ativar o módulo, né? Ou ativa e fica buscando, ativando e não consegue, né, mostrar assim o nome ativo e tudo mais. Se for por esse problema, então a gente tem que verificar as alimentações do PMIC para cá, certo? Para o módulo. É sempre bom verificar, porque às vezes a gente tem uma falha de alimentação e a gente vai trocar diversos módulos Wi-Fi e não vai funcionar. Outra coisa também, a gente tem, pessoal, cristal, oscilador, né, na placa, que gera uma frequência para cá. Nesse caso aqui, esse esquema elétrico não nos permite verificar, né? Não permite a gente verificar a frequência. Porque não tem aqui, né, o sinal da frequência do cristal para o módulo. É muito importante. Às vezes tem uma falha na frequência e o aparelho não vai funcionar o Wi-Fi por conta disso. Aí vai trocar vários e o problema pode estar por cá, né? Outra coisa, resistência. Aqui a gente tem um resistor de 3K, né? Resistor de 3.000 ohms, né? Ohms de resistência. Então seria um resistor aí de aproximadamente 1K ohms. 1K não, 3K ohms, né? Se esse resistor estiver aberto, já não passa, né, a tensão de 1.8 volts para cá. Então a gente tem que verificar essas alimentações. Ó, todas elas estão saindo do Power Manager para cá, para o módulo. Então a gente tem, ó, VDD 1.8 AP. Vocês lembram daquela que eu falei para vocês? A VDD 1.8 AP, que ela na maioria está em todos os componentes, né? Fazendo a parte de habilitar aí, tensão de habilitação dos componentes. Aqui a gente tem a VRF, PA, WLTB, né? 1.8 volts, uma outra alimentação que vem de um outro bloco. Aí aqui a gente tem a VRF, RFC 1.8 volts, já passa para cá, certo? A gente tem uma tensão de 3 volts aqui, ó, também vindo para cá. E por fim, uma alimentação de 1.1 volts vindo para cá, fora essa alimentação de 1.8 volts também. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 alimentações vindo para esse circuito integrado. Se eu tenho alguma alimentação dessa aqui faltando, o meu circuito integrado não funciona. E aí eu vou trocar diversos circuitos integrados e ele não vai funcionar. Então são 3 coisas principais que a gente deve verificar para, nesse caso do Bluetooth Wi-Fi aqui, para ter uma ideia melhor, né, do que seja. Primeiro, verificar as alimentações, beleza? Segundo, verificar, né, a frequência de trabalho do componente. E, por último, né, verificar o barramento que controla esse componente, né, com o barramento que vem da CPU. Nesse caso aqui, a gente não tem esquema elétrico detalhado, né, e o máximo que a gente pode verificar aqui são as alimentações, ok? Para a gente verificar a frequência, provavelmente um desses componentes aqui, ó, próximo, eles devem estar passando a frequência. Então, a gente pode fazer uma medição aqui, por exemplo, nesse capacitor, né, nesse outro capacitor aqui, ó, para ver se a gente encontra a frequência de trabalho para o componente, que na grande maioria das vezes, né, é a mesma frequência da CPU, certo?